Bom, resolvi de gravar esse vídeo porque é algo que mexeu muito comigo e que eu quero compartilhar com você também. Que pode ser que você também passa por isso e eu quero te trazer a consciência sobre isso. Como que começa isso? Uma história. Tinha uma pessoa muito próxima de mim que eu ficava até irritada com ela e eu falava pra ela. E quando a gente se irrita com alguém, é porque aquilo lá tem algo que a gente precisa melhorar na gente. Ou algo que a gente só enxerga no outro o que a gente tem em nós. Então é um reflexo, tanto das coisas boas quanto das ruins. E eu olhava para aquela pessoa e eu ficava até com raiva dela. Porque eu falava assim pra ela: todas as coisas tuas têm valor. Tudo pra você, as tuas coisas custam mais caro. Mas dos outros nada tem valor. E eu me irritava bastante com isso. Isso eu confesso que me incomodava. E eu fiquei anos com isso. E sem saber, né, por que que isso me incomodava. E poucos dias eu descobri que é a maneira como que a gente é domesticado, vamos dizer, condicionado, né? Porque a gente tem duas maneiras que acontece de nós aprendermos. Ou é por repetição, ou por uma emoção, né? A emoção, geralmente, a gente aprende mais pela dor do que pela alegria, vamos dizer assim, né? A gente marca mais. O ser humano, enfim, tem a partir do cérebro reptiliano. Só que aí, ontem, eu fiquei presente. Por que que eu tinha raiva dessa pessoa, desse que ela sempre, as coisas delas eram maior, sempre melhor, sempre mais cara, que valiam mais, e as coisas dos outros não tinham esse valor, sabe? Por quê? Porque eu me enxergava assim. Eu me enxergava sem valor. E eu queria me enxergar que nem ela. Queria que as minhas coisas fossem valorizadas, que as minhas coisas valessem mais. Mas sabe por que que não acontecia? Porque eu não me enxergava aqui dentro. Porque eu não tinha a habilidade de me ver grandiosa. E aí vem um negócio que não tem nada a ver, mas como a gente aprende ainda quando a gente tá com o cérebro, informação que é lá na infância, a gente acaba repetindo padrões inconscientes sem perceber. E a gente sempre vai buscar memórias que a gente tem guardado. Então é como se fosse uma gavetinha, a gente vai lá e puxa essa memória, né? E eu tinha esse complexo, que eu achava que as minhas coisas não eram boas, que eu sempre fazia para ter um reconhecimento das pessoas. Eu cobrava mais barato para ser reconhecida, para esperar que as outras pessoas me reconhecessem. Sempre entregava mais e me prejudicava às vezes, esperando que a outra pessoa visse valor em mim. Só que isso nunca vai acontecer. A pessoa nunca vai te dar. É poucas pessoas que vão valorizar o que você faz se você não se valoriza primeiro. E o que que me trouxe esse ensinamento? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu fui condicionada a me apequenar. Eu confundia muito meus pais falavam ser honesta, ser humilde. Eu confundia humildade e honestidade com permissão para as outras pessoas passar por cima de mim. E eu sempre me sentir inferior a elas. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa ver que nós somos grandiosos, que nós somos valiosas, simplesmente por existir. E começar a ter essa habilidade de ser grandiosa. Ah, comprei uma caneta. Agradeça pela essa caneta que você comprou. Ah, teve aquisição de alguma coisa. Ah, teve o trabalho que melhorou. Contratou alguém na sua empresa. Agradeça por isso. Mostre, enche a boca para falar de você. Porque a gente às vezes é acostumada a encher a boca para falar dos outros, né? A encher a boca para falar porque fulano de tal tá assim, tá assado. E geralmente ainda a gente enche a boca para falar mal, né? Não para falar bem, porque quando vai falar bem, encerrou o assunto por ali. Mas tem aquelas pessoas que vêm e enchem a boca para falar bem das outras pessoas, porque fulano de tal tá super bem, não sei o quê. E às vezes a gente só esperava isso das outras pessoas, né? E principalmente as pessoas mais próximas de nós. Só que não fique esperando por isso. Porque isso é muito difícil de acontecer. Porque o valor está em você, o primeiro. Você precisa se valorizar. E aí a gente acha, mas vão me falar que, tá se achando, não sei o quê. Eu sempre fui essa também. Mas aí entra porque a gente tem um complexo de inferioridade. E aí a gente precisa trabalhar
a nossa autoestima, que até tá ligada ao terceiro chakra, que é o que da barriga. Então muitas pessoas até acumulam gordura aqui nessa região, porque é falta de autoestima. Muitas pessoas não têm autoestima. Ficam vivendo uma vida que parece perfeita, né? Buscando sempre as coisas externas, mas internamente não está muito bem. Mas não é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, né? Então, lembre-se, sempre se apresente de forma grandiosa. Se valoriza em cada coisa que você faz. Não no que você faz, mas em quem você é. Porque aqui nesse mundo a gente tá sempre acostumado e foi nos ensinado a fazer para ter. E na verdade, quem eu sou? Quem é o meu ser? Então essa é a reflexão que eu deixo aqui. E começa de se olhar não com complexo de inferioridade ou sendo inferior, mas lembre que você tem Deus dentro de você. Isso nunca foi ensinado para nós. E que você é grandiosa ou grandioso simplesmente por existir. Então começa de se vangloriar. Só por você já existir, você tem valor. E a grandiosidade que você é simplesmente por estar aqui e por existir. Então não deixe mais ninguém passar por cima de você. E quando você vê em alguém algo que te incomoda, se pergunte, por que isso me incomoda? O que isso quer me dizer? Eu tô sendo igual? Ou o que isso vem de aprendizado para mim aprender? Então lembre-se de começar a ter a habilidade de se ver grandiosa. E para isso, até vou deixar uma meditação aqui, que você pode acessar aqui na descrição. Uma meditação para você despertar a sua melhor versão.